Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Saúde Cast SP, segunda temporada. E com a gente aqui na bancada, a terapeuta ocupacional Carla Wendler, que é gerente do CAPS 3 Infanto Juvenil Pirituba. Olá, Carla, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda à nova temporada do SaúdeCast, né? A gente está começando agora os novos episódios para 2026 e é uma honra ter você com a gente. Hoje a gente vai falar de CAPS, de saúde mental, né? A gente está aqui no Janeiro Branco e eu queria conversar com você. Então explica pra gente o que é esse CAPS 3 Infanto Juvenil, ou Infanto Juvenil 3, enfim. Boa tarde, agradeço imensamente o convite. Falar de CAPS é falar de cuidado em saúde mental, né? Então, é um centro de atenção psicossocial que cuida, né, e apoia as pessoas que estão em sofrimento psíquico grave, severo, persistente ou incapacitante. Então, é um serviço de porta aberta, um serviço comunitário, né, que se trabalha no território com outras instâncias, outras pastas, assistência social, educação, esporte, lazer, cultura e a família também, né? Então, nós somos um serviço que apoia, né, e cuidam das pessoas em sofrimento psíquico. Certo, então, como você falou, é um serviço de porta aberta. Ao contrário de quase tudo que a gente faz aqui no SUS, que a gente fala que a UBS, a Unidade Básica de Saúde, é a porta de entrada para o Sistema Único, né? O CAPS ele tem essa questão de ser um equipamento acolhedor. Então, a pessoa pode ir diretamente ao CAPS, é isso? Ela pode ir diretamente ao CAPS. Para ir no CAPS não precisa de agendamento, não precisa de encaminhamento, mas o ideal é que o ordenador do cuidado, que são as UBSs, né, as Unidades Básicas de Saúde, tenham aí uma avaliação prévia desse usuário, tenham conhecimento aí das situações de saúde também, as condições de todo o núcleo familiar. Né? Nós temos aí uma interlocução bastante grande entre os serviços de saúde, onde as UBS, junto com os serviços de especialidade, se conversam, né? Então, pode sim ir diretamente ao CAPS, sem agendamento e sem encaminhamento. Mas o ideal é que também tenha aí essa presença na UBS, que é, com certeza, e sempre será o ordenador. O ponto de partida, digamos Isso. assim, né? E aí, falando nesse cuidado de saúde mental, né? De crianças, adolescentes, assim, em que contexto, qual é o perfil dessas crianças que chegam ao serviço? Até para as pessoas entenderem, né? Sim. Como que é? Ah, é porta aberta, mas que pré-diagnóstico ou que tipo de paciente chega até o CAPS? Conta pra gente, Sim. nessa questão da idade, né, de crianças e adolescentes. Sim. As crianças e adolescentes, geralmente, elas chegam ao serviço acompanhado do representante legal, né, o pai, a mãe, mas também aquelas pessoas que estão em serviços institucionais, né, de acolhimento institucional, como, por exemplo, SAICAS e Casas Lares, né? Uhum. Então, se chega ao serviço e todo o CAPS ele tem um acolhimento inicial, né? Então, aquela criança ou aquele adolescente imediatamente já vai ser atendido por um profissional de nível superior que vai avaliar, né? Vai ter uma escuta, um acolhimento humanizado para entender quais são as causas dessa chegada. Essa demanda, às vezes, é do próprio usuário, né? Mas por muitas vezes é uma demanda vinda da escola, é uma demanda vinda da própria família, né? Então, o início, né, dessa avaliação já começa no primeiro dia que vai ao CAPS, que é no acolhimento inicial, né? Hoje nós temos uma demanda bastante grande, né, de sofrimento psíquico e também de pessoas aí que têm tido dificuldade para circular na vida, né, de um jeito favorável, né, de um jeito saudável. Então, pessoas que estão com problemáticas ligadas a a sua frequência na escola, por exemplo, ou a um brincar, né, com os pares, crianças que estão se isolando, né, crianças que têm fala de menos-valia, né, traz um discurso de menos-valia,
um discurso de morte, né? Um isolamento, ou não conseguem mais fazer as atividades do dia a dia e nem as atividades práticas, né, também do dia a dia. Então, geralmente é essa demanda que nos vem, além daquelas de jovens, né, que estão aí fazendo um consumo inadequado, né, de álcool e outras drogas. Certo. Há quanto tempo a gente tem essa unidade em Pirituba? O CAPS é recém-nascido, né? O nosso CAPS tem mais ou menos 1 ano e meio aí. Nossa, é novinho, é um bebê, é o CAPS bebê para bebês. É um CAPS bem jovem no nosso território, mas é um CAPS muito esperado há muitos anos, né? Então, teve toda uma articulação e uma movimentação popular para que esse CAPS fosse inaugurado. Então, ele já nasce como CAPS 3, isso é muito legal, porque geralmente os CAPS da cidade eles são CAPS 2 e aos poucos vão virando CAPS 3. O nosso nasce como CAPS 3 e é um pedido aí de muito tempo das conferências municipais da saúde, da população organizada, da gestão participativa, né? Dos movimentos populares, como o Conselho Gestor, né? Então, é já há muito tempo que a gente estava precisando desse equipamento lá no nosso território. Certo. Então, além de toda essa movimentação para que se tivesse, né, um CAPS dentro do território, ele já nasce 3, que é para atender uma demanda ainda maior de população. E eu fico imaginando que se as UBSs hoje em dia já são gigantescas, esse CAPS também é grandão. É grandão, ele é grandão e quem visita, né, se surpreende, assim, com o tamanho. A gente tem uma estrutura física bem interessante, né? Nós temos plataforma elevatória, nós temos salas amplas para grupos terapêuticos, temos consultório, né? Então, tem um tamanho bem bacana, assim, a gente consegue atender pela estrutura física a nossa demanda. Certo. E aí, também é um CAPS que tem aquele leito de acolhimento integral, que os jovens podem passar até por um período lá o dia todo, é isso? Então a gente chama de acolhimento integral, né? Onde nós possuímos 8 camas, né? A gente chama de cama barra leito, né? Que é para suprir as necessidades, né? Nos momentos mais delicados, tanto dessas crianças quanto adolescentes, né? Pela lei, né? Pelo ECA, pessoas menores de 18 anos têm direito a ficar com acompanhante. Então, hoje nós temos 8 camas, né? E também temos aí o espaço para que esses acompanhantes estejam juntos sempre que possível, né? Nem sempre é possível, por uma demanda da vida dessas famílias, né? Estarem o tempo todo, mas se, assim, eles puderem, é possível estar, né? Então, nós garantimos aí 5 refeições diárias, tanto para os acolhidos quanto para esses familiares. Temos uma dessas camas barra leito, né? Que é PCD, que também é o primeiro do município de São Paulo que tem. Olha que né, legal. essa cama PCD. E são divididos em 4 quartos, né? E aí ficam 2 usuários e 2 acompanhantes aí por quarto. São suítes, né? Então, todas têm quarto e banheiro. E tem aí toda a dinâmica do dia a dia também. E eles podem ficar com uma frequência mais ou menos de 14 dias, que é o que preconiza, né? Que de estar até 14 dias. Internos com vocês, integralmente. né? Integralmente. Sim. Porque fora isso também tem as agendas, né? As atividades e as rotinas semanais de ir ao psicólogo, né? Ou participar de alguma outra atividade que a unidade ofereça. E até a gente vai chegar nisso, mas um pouquinho antes eu queria que você me passasse o perfil. Nesse primeiro ano e meio, já deu para sentir, assim, qual é o perfil maior do público que vocês atendem lá na unidade? Sim, né? Nós temos aí algumas avaliações dos dados que vão chegando, né? Nós temos neste 1 ano e meio, passaram pelo CAPS a primeira vez mais de 2.300 crianças e adolescentes, né? Nossa, é muito alto, né? É muito alto. Então, a procura e a busca, assim, foi gigantesca, né? Desse número, né? Nem todos têm um critério de gravidade para estar inserido no serviço, né? Felizmente, graças né? a Deus, né? Quanto menos grave, melhor, né? Mas nós temos, pensando no público infantil, né? Nós temos mais situações de
de crianças com TEA, né, do transtorno do espectro autista. Temos um público bastante importante também de TOD, né, que é o transtorno opositor de desafio, né? E para os adolescentes, nós, infelizmente, aí temos um número bastante grande de usuários de substâncias psicoativas e também de tentativas de suicídio, de autoextermínio, né? Então, aquele sentimento, né, de uma depressão maior, de não querer mais ir para a escola, né, de não conseguir interagir mais com a vida como interagia anteriormente, né? Então, isso é o que mais chama a atenção, assim, do público que nos procura. Certo. Você falou muito dessa questão, né, da escola, né? Já lá no começo a gente atende as demandas que vêm da escola, a gente tem muito essa questão de não querer ir da escola. E como é que o CAPS se organizou nesse território? Aliás, também queria que você falasse um pouquinho, além de Pirituba, quais os outros bairros do território que esse CAPS atende, né? E como é que ele se organiza com essa vida escolar desses pacientes e até da comunidade em geral, né? Sim, sim. Então, o território de Pirituba, né, pensando na supervisão técnica de Pirituba, ela contempla 3 distritos administrativos. Então, é o Distrito Administrativo São Domingos, o Distrito Administrativo Pirituba e o Distrito Administrativo Jaraguá. Então, a gente atende desde Taipas até Vila Mangaló, né? Então, a gente atende um território bastante grande, né? Pensando, né, em ser uma das poucas referências de CAPS e JI3 aí. Na Norte nós temos, né, outros CAPS 3, mas nós estamos numa pontinha e os outros CAPS na outra ponta da Norte, né? O território da Norte também é grande. Então a gente apoia... E aí tem o rio também que corta a Norte, né? Tem o rio que corta, né? Mas hoje a gente consegue apoiar também populações de outros territórios, como Freguesia do Ó, Casa Verde, Lapa, Butantã, né? Então, as camas do CAPS são as camas do município, né? Então, qualquer outro serviço CAPS e J que seja 2, né, pode solicitar apoio para a gente e a gente dentro, né, do possível, estamos conseguindo garantir esse apoio até o momento. A gente vai trabalhando bastante juntos, né? Em relação às escolas, né? Também é um território com muitas escolas. Nós temos um projeto no CAPS que funciona desde o seu nascimento, que é como é que a gente pode estar próximo a essas escolas, vivenciando e também acolhendo, né, muitas questões que eles trazem de dificuldades, né, do quanto aumentou o número aí de pessoas, né, que tem uma desorganização maior para estar na educação, né, para dar conta dos seus estudos, né, dar conta dessa rotina escolar. E aí a gente tem 4 horários por semana, né, onde a gente agenda conversas, né, com essas escolas. Então essas conversas às vezes são para tratar de um caso específico, né, conversar, pensar em estratégias de cuidado para um caso específico e outras vezes para tratar de uma situação, né? Então aconteceu X situação, a gente precisa falar sobre isso, como é que a gente lida com isso. Então, no ano de 2025, nós fizemos um levantamento que a gente conseguiu atingir, né? E nos reunimos, né, 121 vezes, né, com as escolas do município. Então, a gente consegue estar, né, com essas escolas. Pode ser da prefeitura, pode ser do estado, pode ser privada, né? Então, a gente está aberto aí também para estar próximo, para estar conversando e trocando. Eu acho que a ideia é mais trocar, né? Sim. Trocar conhecimento, trocar estratégia. E quando a gente fala nessa questão do atendimento integral ao cidadão, é isso, né? E muita coisa dessa nossa vida, dessa nossa saúde, além da saúde mental, além da saúde corporal, né? A saúde mental, a saúde social que a gente vive em sociedade, também parte, né? A gente passa boa parte do tempo na escola. Antes da gente começar a trabalhar, a gente passa a maior parte do tempo na escola, né? Mas, ao mesmo tempo, também, como é que isso se dá com os pais, né? Porque acho que a base da gente é a família, né? Então, aí, como é que é o trabalho de vocês com essas famílias? Existe também uma articulação, sei lá, CAPS, escola, família? Como é que se dá esse trabalho? Tem um trabalho extramuros da unidade? Me conta um pouco. Sim. Primeiro, a gente pensando que as formas de família também foram mudando muito, né, nos últimos tempos, né?
As famílias estão engajadas aí também em outras coisas da vida e muitas vezes não é possível perceber o que está acontecendo dentro de casa, né? Então, isso às vezes é uma questão. É, Nós temos grupos de família no CAPES, né? Então a gente tem grupo de acolhimento para essas famílias, grupos que às vezes vai lidar com as situações dos filhos daqueles familiares, mas às vezes não. Vai tratar sobre eles, né? Aquela mulher sem ser a mãe do Joãozinho, né? Ela sendo mulher. Então, como é que a gente lida com essas questões e ajuda essas famílias também a entenderem o que está acontecendo e como elas se fortalecem, né? A partir aí de muita troca, de experimentações, de aprendizado, né? E até mesmo de oportunidade de estar em outros espaços. Porque muitas vezes essa mãe, né, é aquela que leva para a escola, é aquela que leva para o CAPS, é aquela que faz a comida, é aquela que dá banho. Então, ela é a mãe do João, ela não é mais uma mulher, né? Então, a gente vai trabalhando esse empoderamento também feminino para que ela exista, né, além do ser mãe, né? Nós temos esses grupos no CAPES. Fora isso, a gente tem também muito recurso no nosso território que permite o cuidado dessas mulheres, por exemplo, em outros espaços, como SECOS, por exemplo, né? São equipamentos ricos de atividades, né? Para um cuidado em saúde mental também. Muitas vezes a gente encaminha essas pessoas para também estarem se cuidando lá, né? Então, assim, o CAPS é um equipamento que, assim, tem atividade dentro da unidade e tem atividade fora da unidade que integra uma série de ações nesse território, é isso? Sim. Isso, a gente fala do cuidado global em saúde, né? O cuidado em saúde, ele não pode ser em X equipamento ou em Y equipamento, né? Nós temos que ter esse olhar global, né? Então, o CAPES hoje contempla também atividades extramuro muito interessantes, né? Ah, conta pra gente um pouquinho como é que funciona. Então, nós temos, por exemplo, no nosso território, terra indígena, né? Que é muito interessante, né? Nós temos 7 aldeias, né? No território do Jaraguá e nós fazemos grupos na aldeia, né? Então, às vezes é difícil, né? Para aquela criança ou jovem indígena ir até o CAPS. Então, a gente vai até lá, né? Então, semanalmente, nós estamos lá para poder fazer atividades com crianças e jovens, né? Atividades terapêuticas. Nós temos um clube de leitura, que chama Juventude Literária, que é numa biblioteca pública. Nós temos um grupo de adolescentes também no Seco Jaraguá, que é muito bacana e contempla também uma demanda de um esvaziamento de serviços ali naquele território. Nós temos o projeto agora para este ano de outra biblioteca pública. A gente vai entendendo que o espaço das bibliotecas, né, precisam estar sendo ocupados, né? Sim. E a gente quer estar, né, com eles para que na alta, né, do CAPES, né, o Vá Viver, né, seja um lugar, um recurso, seja um lugar que o jovem queira ir, seja um lugar onde a criança, né, possa pedir, né, para o seu responsável, eu quero um livro, né, eu quero ir, né. Então, a gente faz esse trabalho com as bibliotecas públicas. Esse ano a gente inicia na Érico Veríssimo, né, que fica no bairro ali de Taipas, no território de Taipas. E a gente está se espalhando. Eu acho que essa é a ideia, né? E a cidade também tem uma das bibliotecas mais bonitas que eu já vi na vida, que está ali no Parque da Juventude aberta, que daí você integra várias coisas, né? Você tem 3 equipamentos públicos, né, maravilhosos. Você tem uma biblioteca, você tem um parque e você tem até uma escola de circo, né? Que está ali para a população e tem transporte fácil. Então, não dá para falar, é difícil eu chegar. Não, não é difícil, não. Não é verdade? E aí, eu queria muito, assim, o que a gente percebe nisso, né? É que, por exemplo, por mais que vocês tenham essa estrutura de acolhimento integral, né? Permanente, né? Desse período de tratamento mais intensivo, digamos assim. Sim, porque seria sim. uma UTI, né? Ali, esse espaço de você ficar os 14 dias ali por algum Assistência integral. motivo, a assistência integral, né? Vocês também têm uma coisa de fazer esse acompanhamento dessa criança, desse jovem, muito em liberdade, assim, né? Porque a vida é para fora, né? É isso. Nós somos livres, né? Nós somos livres e o CAPES
é um garantidor dessa liberdade, né? Quando a gente pensa nos tempos passados, onde não se via a loucura na rua, né? A gente sabe onde eles estavam, né? E aí nós não podemos deixar que isso aconteça novamente. Então, a gente não tem conversa, né? O cuidado é em liberdade. Então, as pessoas estão no CAPS, né? Elas se sentem bem no CAPS. Nós não vamos prolongar nenhum período, né, de internação, né, para uma pessoa que não precisa, né? O CAPS dá conta da situação, né? O CAPS, a família, a escola, nós todos juntos, a sociedade tem que dar conta da loucura, né? E a pessoa pode sim se reabilitar para estar no mundo de um outro jeito, de um jeito mais leve, né? De viver bem, todo mundo tem direito, né? Então, acho que todo mundo precisa se autoavaliar, né? Todo mundo precisa se olhar, se perceber, se entender, né? E quando isso estiver muito difícil, a gente precisa pedir ajuda, né? Quando a gente perceber que a nossa rotina está se modificando, que os nossos interesses já não são os mesmos, que a gente está tendo pouco interesse pelo que nos faz bem, né? Por coisas boas, aí é hora de a gente poder compartilhar desse sentimento, pedir ajuda, ou ouvir alguém que está dizendo isso pra gente, né? Então, acho que se olhar e se cuidar é a hora, né? Sim. Já há um tempo, né, que o sofrimento psíquico tem aumentado, né? Já há alguns anos, está cada dia maior. Então, a gente precisa cada dia mais se olhar e se cuidar. E aí, nesse olhar e cuidar, né? Acho que daí vai uma coisa, né? Você falou muito, né? Um adulto entende, né? Isso. Mas, assim, e para a criança, né? Quando que... uma orientação, assim, até para os pais. Quando que eles devem perceber que a criança está precisando, né? De um apoio, de uma assistência, de um cuidado especial? Quais são esses sinais? E até o próprio adulto, né? Olha, se está acontecendo isso, acho que é hora de parar e reavaliar e buscar ajuda. Tem um momento disso? Como é que é? Eu já tinha mais ou menos falado, mas eu sempre acho que quando há uma mudança na nossa rotina, né, abrupta, não foi programada, né? Eu ia para a escola, eu trabalhava, eu namorava, eu saía com as minhas amigas, né? Eu como adolescente, né? Repentinamente, ou mesmo aos poucos, né? Eu não me interesso por mais nada do que me fazia bem. Eu prefiro ficar isolada, né? Eu tô tendo palavras desconexas, né? Ou eu me autodeprecio o tempo todo. Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não sei fazer nada, né? Quando as nossas falas, o que a gente verbaliza, está sempre lidando com o negativo para nós mesmos e para o mundo, né? Quando tudo aquilo que fazia sentido está deixando de ser importante, eu acho que esse é o grande alerta, né? Para as crianças, né? E para as famílias, né? A mãe, né? O pai, aquele adulto que convive com aquela criança, a professora muitas vezes percebe muito antes, né? Do que a mãe e o pai, ou o representante legal do que algo está acontecendo, né? Então, eu não tenho tolerância com nada, né? Eu não consigo ouvir não, né? Eu não consigo estar com os meus pares sem agredir, ou sem me isolar, ou sem me machucar, né? Então, a gente vai vendo problemas nas coisas que vão aparecendo, está visível aos olhos, né? Então, não tem nada na escuridão ou no imaginário, né? A gente não precisa olhar para os nossos filhos, para as nossas crianças, querendo entender ali o que está acontecendo, porque os sinais são muito claros, né? E aí, se você não percebe, alguém vai te falar. A professora vai te falar, a UBS, a CS que passa lá na sua casa, né? Todo mês, pelo menos, vai poder te falar, a enfermeira da UBS. E acho que até um outro familiar, né? Um outro familiar, um primo, um tio, a avó. Eu acho que é isso, né? A gente tem que estar aberto para ouvir, né? O que o outro está dizendo, porque às vezes a gente não vê, né? Mas alguém pode nos ajudar. Sim. E o SUS também vai te ajudar. Com certeza, né? E aí, nesse sentido, por exemplo, vocês fazem alguma atividade que seja aberta para o público de uma maneira geral? Sei lá, uma vez por mês tem uma roda de conversa para todo mundo entender o que é o CAPS, se entender e ver como é que a vida está acontecendo? Na verdade, o que a gente tem, assim, de grupos para discutir situações e discutir saúde mental e temas também,
acontece uma vez por mês nas UBSs. Então, a gente chama de matriciamento, né? Então, o matriciamento no nosso território são 22 UBSs e 2 serviços de urgência e emergência. O que os CAPs faz? Não só o IJ, né? O CAPS IJ, o adulto e AD. Eles vão até essas UBSs pelo menos uma vez por mês presencialmente. E ali a gente vai discutir sobre temas específicos, alguma situação que está acontecendo no território, algo que está sendo individual, algo que está sendo comunitário, né? E nessas reuniões, nesses encontros, a gente pode planejar tantas outras coisas. Como, por exemplo, a UBS X quer fazer uma roda de conversa na pracinha, né, de frente à UBS para falar de saúde mental. Então, os CAPs compõem essa conversa, né? Então, a grandeza, né, dos CAPs é que eles estão juntos sempre, né, para o apoio dos outros serviços de saúde e também da assistência, né, e de outras esferas também. Nós não temos isso fixo, mas nós estamos aí na demanda, fazendo muita coisa fora. Certo. Né? E nesse sentido, né, a gente trabalha muito nessa questão do atendimento ao SUS, do atendimento da UBS, com a questão da construção dos vínculos com os pacientes, né? E aí, no CAPS, como é que funciona essa questão do vínculo, da alta, da melhora? Porque eu fui fazer matérias por N pautas, N motivos em várias unidades. E a gente percebe que, por exemplo, eu já fui em CAPS adolescente, álcool e drogas, né? E aí, assim, você percebe que tem jovens que veem ali o seu ponto de apoio. Sim. E não querem abandonar ali, sabe? Mudam de lugar na cidade, mas vão para o CAPS lá antigo e mantém essa relação, essa fidelidade, esse vínculo mesmo, né, com o equipamento. Então, como é que funciona isso, essa dinâmica? Ainda mais uma unidade que, por exemplo, é tão nova, e já passaram 2.300 pessoas, assim, em tão pouco tempo, como é que se dá essa questão da manutenção do vínculo, das altas, das melhoras, até mesmo da integração, né? Porque já tem muito funcionário do CAPS, né? Que conheceu o CAPS porque precisava do apoio, da assistência, e hoje trabalha no CAPS também, né? Eu acho que quando a gente pensa em vinculação, né, é um ponto-chave para o cuidado, né? Então, sem vinculação com o serviço, com o profissional, com aquele espaço, é muito difícil a gente conseguir, né, pensar numa alta por melhora. Então, nós trabalhamos esse vínculo de forma muito intensa, né, porque a gente consegue muito através deles, né? Então, tem muitas crianças que estiveram no CAPS a primeira vez, né? A primeira palavra foi dentro do CAPS, né? Foi abraçado com uma das profissionais, né? São crianças que, com 10, 12 anos, acreditaram no Papai Noel quando viram Papai Noel no CAPS, né? Porque não acreditavam no Papai Noel. Então, a gente dá muita importância para a questão da vinculação, mas a questão da alta por melhora, né? Ela também é muito importante para a gente, né? No CAPS Infanto-Juvenil, onde as crianças estão no amadurecimento, né? Cerebral, no amadurecimento também de ver as suas relações sociais, de conseguir distinguir quem são, de se formarem quem são, né? Nós não entendemos que o usuário que está apto para a alta esteja inserido no CAPS, porque a gente quer mesmo que ele esteja em outros espaços, né? Então, no CAPS a gente lida com a crise diariamente, né? Com o sofrimento intenso psíquico. Então, para uma criança ou jovem que já passou por esse momento, e que bom que passou, né? A gente vai com todo o cuidado, né? Fazendo esse desligamento, né? Essa alta do serviço, para que ele esteja em lugares outros, né? Para que se relacione com outras pessoas e que tenha vínculos extra-serviço, né? Que tenha vínculos reais da vida. Então, a gente preza muito pela questão da alta por melhora no CAPS. Lembrando que você pode ter alta e deu ruim. Passou um tempo, deu ruim, retorna, né? O CAPS tá de braço aberto, né? Para esperar. Então, a gente não costuma estar com uma pessoa que já está bem,
a gente não costuma manter no CAPS IJ 3 Pirituba, né? Aham. Outra coisa também é a vinculação dos familiares, né? O quanto é importante que as famílias estejam vinculadas também ao serviço. Porque elas transformam as coisas de um jeito muito significativo, né? Então, colaboram, né? Numa sugestão de algo a melhorar, estão ali presentes para a gente pensar em outras estratégias para outras coisas, são voluntários para ajudar numa festinha que a gente vai fazer, né? Então, é muito importante essa participação da família que faz o serviço acontecer e ser o que é. É o né? importar, né? É o importar. Então, isso acho que o importar já é muito terapêutico, não é? Sim, sim. Importar é viver, né? É. É sair de mim, né? Só do meu, e olhar para o outro também e me importar para aquele outro espaço, para aquela outra situação. É rico. É isso. Olha, a pessoa chora, é assim, né? Bom, eu acho que o nosso tempo está quase no fim, a conversa está ótima, com lágrimas e tudo. Mas eu queria saber como é que você entrou no CAPS, Carla. Você é terapeuta ocupacional e faz quanto tempo que você está na saúde, desenvolvendo esse trabalho tão importante, com esse olhar tão dedicado? Sim. É uma história que eu me orgulho muito, né? Para começar. Primeiro que eu moro no mesmo território que eu trabalho. Olha isso, esse é um privilégio nessa cidade, hein? Isso é um privilégio, mas também um prazer, sabe? De devolver para esse território também tanta coisa que ele me ofertou, né? Então, eu inicio no SUS, né? A partir de um hospital público, né? Um hospital municipal. Concursada, com 18 anos de idade, né? E aí fiquei um tempo como auxiliar administrativa, né? Nesse hospital. E ali já fui percebendo ali que a saúde mental era algo que me chamava atenção. Né? Um território que não tinha tantos recursos, isso muito antigamente, né? Não vamos fazer conta, não. Mais ou menos uns 24 anos atrás, mais ou menos, né? Então, a gente inicia, né, no serviço público e vai me chamando atenção muito o público de saúde mental, né? Era um serviço de urgência e emergência também, mas vai me pegando, né? Entender por que aquela população estava chegando ali, por que era... Muitas vezes havia preconceito com aquelas pessoas que chegavam alcoolizadas ou com falas, né, desconexas, né, psicóticas. Eu fui tentando me aproximar um pouco mais disso, acho que nem foi de propósito, foi natural, né? Eu inicio a minha graduação, né, em terapia ocupacional, então sou terapeuta ocupacional há 16 anos aí, e vou para um CAPS Álcool e Drogas no território de Santana, também na Norte, né? Depois de formada, ali faço algumas especializações, vou gostando cada vez mais, né? De estar atendendo, de ser terapeuta ocupacional. A gente retorna de Santana, retorna para Pirituba para apoiar um CAPS que era 2 a virar 3, né? Então, a gente faz todo esse processo de mudança, de categorização, né, dos CAPS, que já foi uma grande vitória para o território. E aí, depois eu participo de um outro processo para gerência e vou lá para Perus, né, que também é dentro da Norte, né? E vou gerenciar um CAPS IJ 2 lá, né? Uhum. E aí, quando finalmente a gente consegue, né, toda a estrutura para inaugurar o nosso CAPS 3, eu venho para gerenciar Pirituba, né? E aí a gente começa do zero, né? Organizando cada cadeira, cada mesa, cada armário. Fui eu e a minha equipe, né? Que conseguiu organizar e cuidar de tudo para que a gente abrisse com o pé direito, né? Abrisse aí com muita emoção, com muito carinho por esse serviço. Estou lá, estamos. É um vínculo histórico, né? Digamos assim, né? Da sua história de vida. Sim, histórico e do coração mesmo. Né? É muito gratificante, me orgulho muito. Tá certo. Então, para fechar, eu vou deixar isso na sua mão. Um recadinho para a população, para uma dica de saúde mental para cada um, para todo mundo estar equilibrado, seguir. Esse ano está começando, esse ano tá só começando, né? Então, assim,
uma receita, não é uma receita de bem-estar, mas a gente tem caminhos para o bem-estar, digamos assim, né? Sim. Então, eu quero que você passe um caminho de bem-estar para as pessoas. E com a declaração da Carla, eu me despeço de vocês chorando já. Missão difícil, né? Missão difícil. Mas acho que, de novo, né? Se olhem, se percebam, não se esqueçam de vocês mesmos, né? A gente precisa perceber cada pequeno sinal, né? É um recado para nós mesmos, né? Busquem os serviços de saúde caso você não esteja se sentindo bem, você esteja se sentindo mal consigo mesma, você não acredite mais em você, né? Busque a sua UBS de referência, busque o CAPS, né? Não precisa de papel nenhum, é só chegar, né? Chegue, você será bem recebido. Cada dia mais, faça necessário esse cuidado conosco, né? Vamos desacelerar, vamos tentar, é difícil, né? Mas eu acho que se a gente se ajudar a se perceber, se eu não me perceber sozinho, eu quero muito que alguém me avise, né? Então vamos avisar, vamos estar juntos, né? E juntos a gente vai conseguindo. Eu queria fazer um agradecimento, se puder. Faça um agradecimento, claro, o microfone é seu. Então eu agradeço imensamente a toda a equipe do CAPS de Jota, 3 Pirituba. É muito bom. A nossa construção é muito bonita. Eu agradeço a todos vocês. Agradeço imensamente a todos da Supervisão Técnica de Saúde, à Coordenadoria Norte, que sempre nos apoiou e sempre nos apoia em cada ação, em cada coisa que a gente pensa, né? Eles apostam na gente com muita confiança. E isso faz o nosso trabalho ser o que é e faz acontecer. Agradeço muito a todos os familiares que estão comigo lá no CAPS, né? Que faz com que o nosso CAPS seja o que é e que a gente está aí nessa construção. Muita coisa a se fazer ainda. Então, agradeço também. Então, e a oportunidade, foi muito boa a conversa. Não, a gente que agradece, foi uma conversa deliciosa. E da mesma forma que ela falou, né? Que fica sempre o convite, a porta aberta. A gente encerra mais um episódio dessa segunda temporada aqui. Mas o nosso endereço do YouTube também está sempre aberto, tá? Até a próxima edição do SaúdeCast SP.